Olá, público da Medical Fair. É um prazer estar aqui hoje com vocês e com os meus colegas que a gente estava morrendo de saudade de conseguir se encontrar e hoje falar um pouco do mercado de transição. Queria primeiro agradecer a Medical Fair, em especial a Malu Sevieri, diretora da Médica, e agradecer porque é o primeiro espaço que temos para divulgar esse setor pujante e a associação que foi formada por entidades de todo o Brasil. Então esse é o primeiro ambiente que a gente consegue aqui um espaço para divulgá-lo. Então é um prazer estar aqui e mais uma vez agradecer a Malu e a toda a equipe da Medical Fair. Hoje estamos aqui, meu nome é Eduardo Santana, Frederico Berardo, Carlos Chiesa, Arthur Hustler, todos colegas do mercado de transição que juntos formamos a ABRACT, Associação Brasileira de Hospitais e Clínicas de Transição. Tem unidades do Brasil inteiro, né, uma entidade coletiva, que a gente vai poder falar um pouquinho mais aqui hoje para vocês. Então, mais uma vez, é um prazer e uma honra estar aqui, viu, Malu? Muito obrigado. Para começar já a fazer esse diálogo, a pergunta que eu mais ouço na rua, eu vou fazer para o nosso presidente, Carlos Chiesa. De onde veio esse conceito de transição? O que é isso? Olá, é um prazer muito grande a gente poder abrir essa conversa e, pela primeira vez, formalizados numa associação e poder conversar ao longo dos próximos minutos sobre o que é uma unidade hospitalar ou uma clínica de transição. Que invenção é essa, na verdade, né? Da onde que a gente tirou isso? E quando a gente vai olhar os modelos de saúde lá fora, a gente percebe que isso já vem sendo construído há bastante tempo, né? Se a gente olhar descrições lá do desenvolvimento do sistema de saúde do Canadá, já em 1977, a gente já via a coordenação de um modelo de cuidado continuado integrado, chamado, na ocasião, de cuidados extensivos. Logo na sequência, na década de 80, a gente começa a perceber uma necessidade do sistema de saúde americano, nos Estados Unidos, a organizar instituições para poderem cuidar de pacientes que tinham passado por uma situação de cuidado agudo, mas ainda não tinham se recuperado e estavam ocupando os leitos hospitalares. E nessa ocasião começa então a se organizar um sistema de cuidados chamado cuidados subagudos. E é interessante, eu faço até questão de ler aqui, que na ocasião, até uma das associações médicas, a American Healthcare Association, define cuidado subagudo como um programa extensivo para pacientes após doença aguda, trauma ou exacerbação de doença existente, com uma linha de tratamento já definida e que não requer procedimento diagnóstico intensivo ou invasivo. A gravidade desses pacientes requer metas de cuidado e abordagem interdisciplinar capaz de oferecer cuidados médicos complexos e de reabilitação. Então, o interessante é que, desde meados de 80, já existe uma definição tão precisa do modelo de cuidado que nós estamos tratando aqui. Ao longo do tempo, essas nomenclaturas também foram evoluindo. Em 96, o próprio sistema americano, especialmente o Medicare, lança o programa de cuidados pós-agudos. E esse modelo de cuidados pós-agudos, que é um nome que vem até hoje, ele passa a abranger toda uma gama de modelos pós-eventos agudos, envolvendo desde o cuidado domiciliar, passando por 4 modelos de cuidados muito bem definidos
pós-hospitalares. Um deles, que é o sistema de assistência e cuidados de enfermagem especializados, que é o Skilled Nursing Facility, voltado para um programa normalmente com tempo definido para recuperar pacientes que ainda estão muito dependentes, precisam de diversas demandas de cuidados de enfermagem. Um outro programa chamado hospitais vocacionados para reabilitação, que são os Inpatient Rehabilitation Facility, que seriam então unidades com programas específicos de reabilitação, com uma gama de profissionais dedicados a esse programa de recuperação e reabilitação funcional do indivíduo. Há outras unidades chamadas de hospitais de continuidade dos cuidados agudos hospitalares, que seriam o Long-Term Acute Care Facility, que são hospitais então que já têm uma estrutura mais complexa, inclusive para cuidar de pacientes críticos crônicos. E o quarto modelo, que seria o modelo do hospice, que seriam unidades dedicadas a cuidados paliativos. Então, de 96 para cá, esse modelo cresceu muito nos Estados Unidos, a ponto da gente encontrar hoje milhares de unidades e diversos sistemas organizados em redes para trabalhar de uma forma integrada desse cuidado até que o paciente possa voltar para casa. Mas, em paralelo a esse desenvolvimento na América do Norte, tanto Canadá quanto Estados Unidos, a gente vê que isso já vinha também sendo discutido na Espanha, por exemplo, com o famoso sistema de saúde espanhol, e que já desde 81 começava a ter modelos voltados para esse tipo de cuidado. Na época, era todo um desenho de um sistema integrado que passava por várias fases, que tinha um gerenciamento focado no grupo de atenção primária, e tinha um tipo de unidade que era dedicada a essa recuperação sempre temporária, sempre limitada do paciente, chamada unidade de média permanência ou unidade de média estância, em espanhol. Então, esse modelo, já em 80, 81, a gente já começa a identificar unidades com esse perfil. Quando a gente vai para o sistema inglês, o aclamado, né, e estudado por todos, o sistema inglês, a gente também observa os chamados unidades de cuidados intermediários, que era exatamente esse modelo de um cuidado mais complexo, que demanda uma intensidade de profissionais muito grande, e que, uma vez identificado um paciente ainda dependente, que não tem a sua plena capacidade para estar em casa, ele era então acolhido nessa unidade intermediária até que ele pudesse se recuperar. E aí a gente passa para os nossos irmãos portugueses, em que já começaram a discutir a necessidade de um modelo de atenção intermediária a esses pacientes pós-agudos ou subagudos, e em 2005 o governo português promulga, então, o Ministério da Saúde de Portugal promulga a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, um belíssimo desenho de atenção integrada pós-aguda, com unidades de convalescença, de curta permanência, unidades de média permanência,
unidades de longa permanência e unidades de cuidados paliativos. Então, a gente vê que esse é um sistema que, conforme a própria medicina, a própria tecnologia médica, o próprio conhecimento médico foi sendo obtido e os melhores resultados de tratamento foram sendo obtidos, a gente começou a se defrontar com uma situação que antes não era realidade. Como cuidar de pessoas que antes até faleciam, mas que agora estão conseguindo se recuperar de eventos graves, mas com um comprometimento funcional, físico ou cognitivo pela gravidade da situação que passaram e que não são mais capazes de voltarem para casa porque eles ainda precisam de um tempo maior de recuperação. E aí, junto com essa melhoria tecnológica e envelhecimento populacional que começou a fazer com que indivíduos que antes não tinham condições de receber determinados tratamentos começaram a ser tratados, mesmo com idade mais avançada, agora eles precisavam de um tipo de cuidado que até então não existia. E aí, dentro da evolução de cada país, como esses citados, os sistemas foram se organizando para cuidar desse perfil de população. Então, na verdade, o que a gente está agora se apropriando é de uma proposta de cuidado, de um sistema de cuidado que já vem sendo desenvolvido há 40 anos, 30 anos ou 20 anos em países tanto do continente europeu quanto na América do Norte. Chiesa, primeiro, parabéns pelo brilhante resgate histórico. Foi uma aula, assim, e como você conseguiu conectar todos os pontos, modalidades e a evolução do setor. Muito, muito obrigado aí por compartilhar todo esse conhecimento. De fato, é um setor muito maduro, né, fora do Brasil, e que ainda aqui está começando. E já aterrissando para a gente falar um pouco de Brasil, eu queria passar a palavra aqui também para o Frederico. Frederico, a gente viu vários perfis de pacientes que são atendidos na América do Norte, Europa, enfim. Conta um pouco da história aqui, né? Como que chegou o perfil aqui, como isso se desenvolveu e onde estamos? Muito bem, Eduardo. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade para a Abract. Eu acho que esse é um momento bastante importante para o nosso setor, a gente se consolidar enquanto realmente um setor muito pujante e que eu e, claro, os meus pares aqui também venham com um futuro muito brilhante pela frente, né? Bem, isso tudo que o Chiesa colocou de maneira brilhante, né, retrata realmente toda a evolução desse sistema, desse setor, né, de serviços de saúde fora do Brasil. No Brasil, assim como em outras situações, particularmente também no mercado de saúde, isso foi chegando um pouco mais tarde, né? A organização de serviços de saúde aqui no Brasil, principalmente do setor privado, ela é mais nova do que em países já com serviços mais maduros, países europeus, os Estados Unidos, né? E ela chegou de início, eu diria, Eduardo, mais como uma forma de desafogar um hospital que tinha pacientes crônicos internados de longo tempo, que não precisariam mais estar ali, que estavam ocupando leitos, e esses pacientes precisavam ir para algum lugar. Então, o início do setor aqui no Brasil, que a gente está falando de 15 anos para cá, mais ou menos, né? Foi um início em que o nome que se usava era clínica ou hospital de retaguarda. De uma maneira genérica, aqueles pacientes que estavam parados no hospital, né, de uma certa forma, pacientes crônicos, eles vinham, né, e essas clínicas, que no começo obviamente eram muito poucas, elas absorviam esses pacientes, mas não tinham uma proposta. Era literalmente
realmente uma retaguarda. Exatamente, a proposta era tirar do hospital, ponto, né? Com o tempo, obviamente, e aí aprendendo com os outros serviços de saúde no mundo e acompanhando a evolução do sistema de saúde brasileiro, é que o nosso setor foi ganhando corpo e foi, eu diria, ganhando forma, né? A gente foi ganhando forma e conteúdo, né? A gente foi aprendendo a diferenciar tipologias de paciente, o que a gente chama hoje de perfis, né? De pacientes que se beneficiam de uma deshospitalização e uma ida para uma unidade de transição, que naquele tempo ainda era a unidade de retaguarda, né? Mas daí que foi surgindo esse conceito, né, de que realmente o que esse paciente precisa é de um tratamento, é de um olhar diferente do olhar hospitalar. E que esse paciente também, como o Chiesa lembrou bem, é um paciente que se beneficia muito dessa transição, né? É um paciente que está no hospital, independente do perfil, né? Ele é um paciente que sai do hospital, se ele estiver estável do ponto de vista clínico, ele não precisa mais de toda a tecnologia que um hospital terciário, um hospital de ponta oferece, ele se beneficia muito desse percurso, né, dessa saída de um hospital geral, né? E aí, falando dos perfis especificamente, né, a gente foi ao tempo moldando e identificando, eu diria, 3 perfis principais hoje de pacientes que devem transitar, devem ir para uma clínica de transição. Primeiro, né, é o paciente em reabilitação, né? Um paciente após um evento agudo, um acidente vascular, ou uma cirurgia, ou um trauma, é um paciente que tem sequelas, que estabilizou no ambiente hospitalar e ele precisa evoluir na sua reabilitação. Seja uma reabilitação total, quando possível, seja uma reabilitação parcial. Esse é o primeiro paciente que se beneficia claramente de uma instituição de transição, né? Ele ganha muito, né, na sua recuperação. O segundo paciente é o paciente em cuidados paliativos, né? É o paciente que já tem uma doença terminal, com diagnóstico estabelecido, não há nenhuma possibilidade de cura, e ele precisa de um ambiente de mais conforto, de mais proximidade com a família, um ambiente mais acolhedor, menos frio do que um ambiente hospitalar, né? Então esse paciente também faz essa transição do hospital para a unidade de transição que tenha esse foco em cuidados paliativos e se beneficia muito disso, né? As experiências que a gente tem tido nas nossas unidades têm mostrado isso, né? Um reconhecimento, principalmente por parte das famílias, porque esses pacientes acabam finalizando na unidade, né? Eles acabam falecendo nas unidades, um reconhecimento de que foi uma mudança muito gratificante mesmo, né, no sentido de melhor cuidado para esse paciente. E o terceiro paciente, a gente volta para aquele começo lá, do tempo da retaguarda, que é o paciente crônico. É um paciente que ele não tem uma possibilidade de reabilitação clara, mas também não tem um prognóstico de término de vida tão curto quanto um paliativo, né? É um paciente que precisa de cuidados, é um paciente que pode ser melhor abordado numa clínica de transição, eventualmente para voltar para o domicílio depois. De repente é um paciente que vem com uma complexidade clínica e assistencial alta, você reduz a complexidade desse paciente na clínica de transição e ele pode ir para casa com uma facilidade melhor de cuidado, né, do que ele estava antes, né? Então eu diria que o perfil ele foi se constituindo ao longo desses anos, desses 15 anos, e hoje eu acho que a gente tem bastante claro qual que é o nosso papel na cadeia de serviço de saúde. Que legal, que gratificante estar aqui hoje compartilhando, aprendendo com vocês. Você vê que no mundo começou na década de 60, 70, no Brasil atrasado há 15, a gente não é Getúlio, não está fazendo, né? Diminuindo o espaço de tempo, mas a gente está fazendo 70 em 15, né? Quase isso. Agora, é interessante ver que hoje a gente já conseguiu evoluir, amadurecer e ter linhas de cuidado que Europa, América do Norte, a Ásia também tem. Agora eu queria entender do Arthur, que é a pergunta que também a gente sempre recebe por aí. Tá bom, mas qual que é o fluxo para esse paciente chegar até uma unidade de transição? Como que funciona isso operacionalmente dentro de um sistema de saúde? Muito bom, prazer estar aqui com todos, prazer estar com os meus colegas da Bract.
nossa associação que desponta aí para trazer muita informação, muita inovação para o setor. Agradecer a Medical Fair, no papel da Malu pelo convite. Essa é uma pergunta boa, Eduardo. Num setor ainda com uma regulação difusa, como é que funciona esse fluxo, né? Os pacientes estão nos hospitais com objetivos claros, né? Os pacientes estão nos hospitais com objetivos investigativos, invasivos e terapias de cura. A maior parte dos pacientes dos perfis que o Dr. Frederico trouxe para a gente, em algum momento eles chegam nos limites das suas terapias dentro do hospital e precisam partir para uma continuidade de cuidados. Os pacientes, na melhor das hipóteses, podem ir alta para casa, ou os pacientes nos perfis que ele falou vão ter sequência de cuidados para qualquer um dos perfis que for levantado. No sistema, hoje, a demanda pela continuidade do cuidado, ela é levantada principalmente pelo médico assistente que cuida do caso. E o hospital também tem a maioria dos hospitais tem o seu sistema de gestão de leitos e também tem grupo de deshospitalização, que entendem que o paciente certo, na hora certa, já está na hora de deshospitalizar para uma instituição para ele ter uma sequência de cuidados com outros objetivos, com outras funções diferentes do hospital, né? O hospital tem uma alta tecnologia agregada ao leito, o hospital está lá para métodos investigativos, invasivos e cura. Quando o paciente precisa seguir para um desses, de sequência de cuidados levantados para os 3 principais perfis que foram levantados, o hospital aciona a responsabilidade do paciente, os envolvidos no processo, não só a família, como a fonte pagadora, em geral nós estamos falando de uma seguradora, uma operadora de saúde, e traz a demanda de que ele precisa ter uma sequência de cuidado num lugar adequado para ele, seja para cuidados de finitude, seja para cuidados paliativos, se chegou no momento, como o Frederico falou, de que se encerra as terapias, as possibilidades terapêuticas e ele está com uma doença ameaçadora à vida, seja para reabilitação, né, na sequência de todos os eventos que ele teve no hospital, ou seja, por um cuidado um pouco mais prolongado, de que ele precisa de cuidados, mas não são mais cuidados de cura, não são mais cuidados invasivos, para o melhor cuidado desse paciente. Então, o fluxo aqui no Brasil ainda começa mais pela operadora, que ela aciona a sua rede credenciada, ela decide para onde vai esse fluxo e permite à família que participe na seleção do destino desse paciente. Ainda é um jogo que tem que ser combinado com todas as partes, não é uma coisa pragmática, clara, definida, com prazos certos, mas é assim que funciona. E no final das contas, na discussão entre médico, hospital e família, acaba se direcionando para onde vai, a família acaba tendo um papel importante, uma voz importante em escolher para qual unidade vai e a sequência e o fluxo segue para admissão nessa unidade e continuidade dos cuidados. Pô, que legal, já dá para ver que nesse tempo minimamente já existe um fluxo estabelecido, né? Seja São Paulo, Rio de Janeiro, na Bahia, a gente tem amigos aqui do Espírito Santo, né? De Curitiba, enfim. E ainda, Arthur, só para completar, dentro dessa ideia de fluxo, e você falou bastante de fonte pagadora, nós somos um novo modelo. Como tem sido o modelo de remuneração junto à fonte pagadora? Como isso tem desenhado? Como que você enxerga isso? Muito bom, muito bom. Esse é um assunto super polêmico, né? Que o modelo, os incentivos e os modelos de remuneração hospitalares, né? Que o Brasil tem um modelo que perdurou pelas últimas décadas, que seria o modelo fee for service, né? Que é um modelo que é remunerado pelos usos, pelos procedimentos, pelo consumo e que tem uma discussão polêmica pelos alinhamentos, pelos incentivos que nem sempre são os melhores para o paciente no momento. Como o Chiesa trouxe, como o Frederico trouxe, nós somos novos, uma operação nova, praticamente desse século aqui no Brasil. Já tem os seus 40 e poucos anos nos países mais maduros, a gente é novo. Então essa é a vantagem de começar novo, é que você já começa mais ou menos alinhado com como que o mercado olha para frente. Então, de uma forma geral, os modelos de remuneração para as nossas instituições, elas são, até o nome técnico, há uma discussão, mas a gente fala de um pacote fechado, com tudo incluso, tudo que o paciente vai precisar na sua estadia conosco. Tudo que envolve o consumo de insumos, de materiais hospitalares, de medicamentos, de terapias, de mão de obra, de equipes, da equipe transdisciplinar, de tudo que ele vai precisar, nutrição, toda a parte, todo esse arcabouço aí de custos que ele vai ter já estão empacotados
com uma previsão clara de como é que vai ser, não é cobrada por incentivo, é cobrada por eficiência, né? Os incentivos são diferentes. Claro, de que a operadora tem uma estabilidade de qual vai ser o custo do paciente na instituição, na obtenção, na busca dos seus objetivos. Há raríssimas exceções de algumas coisas que são cobradas fora, mas assim, nós estamos falando de dígitos percentuais, 1%, 2%, se muito, de pouquíssimos itens de coisas cobradas fora, mas é diferente do hospital, eu não cobro pelo uso, então os incentivos são diferentes, eu tenho um pacote para cada perfil, um valor fechado, seja de diária, seja de mensalidade, de como a gente vai atuar nesse paciente e com pouquíssimas surpresas para as fontes pagadoras. Que legal, já dá para ver que a gente começa no modelo de compartilhamento de risco, né? A gente precisava já nascer no modelo de remuneração atual, né? E queria até já... Você quer complementar? Queria só aproveitar e complementar, que é muito interessante a gente pegar essa fala do Arthur e caracterizar, inclusive, o segmento que a gente está trabalhando. Quando a gente denomina hospital de transição, clínica de transição, esse transição, ele tem esse significado de que é algo que é finito, que ele não se propõe a ser um modelo ad eternum de longa permanência. E exatamente o fato da gente identificar essa transitoriedade significa que a gente identifica melhorias, né? Um programa de cuidados, um programa de metas que busca melhorar o estado de saúde daquele indivíduo, seja com ganho funcional, seja com uma simplificação do processo do cuidado ou um treinamento da família e cuidadores no manejo daquele paciente até que ele esteja totalmente apto a ser cuidado em casa ou, enfim, viver em casa. Então, o próprio sistema de remuneração acaba tendo muito a ver com essa proposta da transição. Então, você se compromete por um período a cuidar daquele paciente integralmente para que ele tenha algum ganho, alguma meta dos cuidados estabelecidos seja atingido e aí sim você possa, então, encaminhar para um novo segmento dentro da linha do cuidado, que pode ser um modelo de atenção domiciliar, reabilitação ambulatorial, o que for. Então, o próprio programa de pagamento está muito alinhado com essa proposta da transição. E alguns chegam, inclusive, a definir prazos e premiação ou, ao contrário, descontos, caso você não atinja aquelas metas de prazo definido, ou seja, absolutamente em linha com essa proposta de transição e marcando bem o que é um programa de cuidado de média permanência, que é onde a transição se insere, de um programa de cuidado da longa permanência, que é um outro modelo de cuidado, alguns inclusive fora do sistema de saúde, e que não é a proposta das unidades de transição. Keisa, quer falar? Pode falar, Frederico. É mais para reforçar essa ideia de que a gente trabalha com o conceito de começo, meio e fim, né? E a gente trabalha muito com essa questão do desfecho clínico também, né? O que o Keisa disse, o que o Arthur tinha falado também, do compartilhamento de risco, né? Você trabalha com metas muito bem estabelecidas, com prazos muito bem estabelecidos, né? E você compartilha isso efetivamente com a operadora de saúde, né? Esse modelo que faz todo sentido dentro da nossa proposta assistencial e faz todo sentido dentro de um pensamento de que temos um custo do sistema de saúde cada vez mais alto por essa incorporação de tecnologia que, obviamente, não tem fim, né? E que a gente precisa, enquanto setor, a gente precisa colaborar para que essa questão do custo seja equacionada. E nós estamos cumprindo o nosso papel nesse sentido também. Excelente ponto, Frederico. Acho que a gente está falando aqui da sustentabilidade do sistema de saúde, né? A gente está falando fizemos um resgate histórico, como chegou no Brasil, né? E a importância que isso tem no Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de futuro.
mas queria trazer para o Chiesa, para ele compartilhar conosco, pensando em sustentabilidade do sistema, como você enxerga, né, o Arthur falou de fonte pagadora e o Chiesa sempre trouxe dentro da associação toda a cadeia produtiva de saúde, que é muito importante, né, a gente tem que pensar sempre no coletivo. Qual que é a importância da unidade de transição para a sustentabilidade do sistema de saúde e arquitetando toda a cadeia produtiva? Muito bem colocado, talvez isso esteja dentro dos pilares conceituais do modelo. O primeiro ponto para responder dessa pergunta, que envolve sustentabilidade, e sustentabilidade não são apenas aspectos de ordem econômica, né? Existe também aspectos até da qualidade do processo do cuidado e dos resultados a serem obtidos. Então, quando o Frederico chamava a atenção do próprio ambiente de uma unidade de transição, que é uma unidade extremamente acolhedora, mais tranquila, mais propícia a conversas, que tem ambientes, inclusive, externos, contato com jardim, com sol, com natureza. A proposta da unidade de transição não é apenas ser um ambiente acolhedor, ela congregar profissionais especializados no cuidar. E é um conjunto de profissionais numa relação, num dimensionamento que não é frequente num hospital geral. Então, você vai ter pessoas totalmente alinhadas de diversas especialidades, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, muitos dos quais especializados em determinados cuidados, como ostomias, feridas, assistência ventilatória, psicólogos, assistentes sociais, musicoterapeutas, às vezes até educadores físicos, enfim, é todo um grupo de profissionais voltados para entender a necessidade daquele paciente e daquela família e cuidador, para que possa, então, oferecer um programa individualizado e totalmente adequado à sua necessidade. Então, essa grande diferença entre a proposta de uma unidade de cuidado agudo, que é o diagnóstico com excelência, o tratamento com excelência, para a proposta da unidade de transição, que é o cuidado com excelência, tem uma contribuição imensa para o sistema de saúde, para a sustentabilidade, que vem a ser o bem-estar e a qualidade de vida daquele indivíduo que tem a oportunidade de passar pelo segmento de transição e retornar à sua vida ativa, produtiva, ou a sua vida com uma dependência menor de utilização do próprio sistema de saúde. O outro aspecto é que são unidades que têm uma tecnologia embarcada muito menor do que um hospital geral. Então, você não vai encontrar nessas unidades um centro cirúrgico, uma central de esterilização, uma estrutura diagnóstica pesada, diagnóstico de imagem, uma estrutura de emergência. Então, é uma unidade que tem um custo de instalação e de operação muito menor. Ele pode ter até, por leito, um dimensionamento de pessoal maior, mas quando se compara toda a complexidade e estrutura de funcionamento de um hospital geral, essa tem um custo de operação muito menor. E isso gera uma contribuição para o sistema de saúde muito grande, tanto para o financiador, né, a operadora financiadora do sistema, quanto especialmente para o cliente final desse sistema, que é o usuário que, de certa forma, está pagando e financiando a obtenção desse sistema. Obviamente, um parênteses, estamos falando sempre do sistema privado de saúde, né? Então, eu acho que, em linhas gerais,
a sua pergunta é respondida sobre essas duas óticas. Uma ótica de um custo de serviço comparativamente muito menor, que em determinadas situações chega entre 1/5 até 1/10 de um custo de serviço hospitalar. E no outro polo da resposta é esse compromisso com a qualidade, bem-estar e funcionalidade daquele indivíduo que passa pelo cuidado de uma unidade de transição. Que legal. Não, e acho que é importante falar sempre como cadeia produtiva, né? Nós somos um elo de toda essa cadeia. E se a gente lembrar da proposta de Porter, o primeiro item é pertinência, né? Então, se ele não está no local certo, no tempo correto, com o tratamento, não importa se você fez a melhor cirurgia de coluna, se ele não precisava, né? Então, acho que tratando disso, né, de fato ser uma transição de cuidados, a gente traz benefícios para todos os elos da cadeia, desde financeiros, assistenciais e humanos, como o Frederico tinha colocado. Muita gente também, e está muito legal esse papo aqui, pô, que delícia aqui, não está de fazer sempre, né? Mais vezes, e faremos mais vezes agora com a associação. Vocês em breve vão poder ver no nosso site, redes sociais, vídeos e fóruns que organizaremos sobre esse tema que é tão importante, tão novo e gera tantas dúvidas, né, do público que ainda não conhece. Apesar da gente já ter uma certa quantidade de leitos, a gente percebe que ainda é desconhecido do público geral, até de profissionais de saúde, né? Para a gente já quebrar um pouco desses paradigmas e trazer um pouco de conhecimento, nós falamos, então, de novo, resgate histórico, como chegou, linhas de cuidado. Acho que é importante a gente falar um pouco dos principais diagnósticos, né? Assim, que a gente acaba tendo por linha de cuidado, para que todo mundo entenda, porque diferente do hospital, que existem uma gama de serviços bastante pulverizados, a gente tem uma concentração menor no que fazemos. Então, acho que é importante a gente falar um pouco disso também, para que o público conheça. Acho que é legal que talvez até os três pudessem falar, como hoje tem recebido, de acordo com a linha de cuidado, sobre esses diagnósticos e até sobre tempo de permanência. Todos vocês falaram que tem um prazo, né, finito, na maioria das vezes esperado, mas como que hoje, por diagnóstico e por linha de cuidado, vocês têm visto e trabalhado esta permanência nas unidades de vocês. E aí, quer começar, Arthur? Quem que fica à vontade? O Chiesa foi muito preciso na fala dele, né? O Brasil envelheceu sem enriquecer, né? A gente é uma nação que está envelhecendo muito velozmente agora, muito mais veloz do que os países mais maduros, Europa e até os Estados Unidos envelheceram, e de forma totalmente desordenada, né? Isso tem impactos profundos na parte previdenciária, na parte demográfica, mas com o nosso perfil epidemiológico mudou. Então, a quantidade de pessoas envelhecendo, portadores de doenças crônicas, é um alerta muito grande de que vai ter que haver sustentabilidade na cadeia com uma estrutura que é capaz de fazer o cuidado adequado para o paciente certo ao custo adequado, o valor em saúde, como você mesmo falou. Bom, a gente está na bola da vez, que são os cuidados pós-Covid, né? Cuidados pós-Covid é o grande tema de que aconteceu conosco nos últimos 12, 14 meses, mais destacadamente até esse ano, né? Os pacientes, de uma maneira geral, são polissequelados, né? Eles são doenças, eles têm sequelas do doente crítico, né? Muito tempo de internação, uma doença multissistêmica, né? Não é só respiratória, vascular, fadiga, disartria, fala, e psique, e feridas, é muita coisa ao mesmo tempo. Então é um perfil, né? De amplos cuidados e bem diversos. De uma maneira geral, na nossa história, depois eu peço contribuição para os meus colegas, a gente pode dividir num mundo não pandêmico, as linhas de cuidado, as origens dos pacientes, elas têm mais ou menos divisões. É muito paciente neurológico, com sequelas de eventos neurológicos ou doenças do envelhecimento. São pacientes com problemas cardiovasculares, são pacientes com problemas importantes do sistema respiratório, pacientes diversos de traumas, politraumas, coisas ortopédicas de uma maneira geral, e pacientes oncológicos, né? Esses são sempre foram historicamente as maiores vertentes dos cuidados que acabam vindo para a gente, para sequência de cuidados fora do ambiente hospitalar, né? Não queria contribuição se alguns perfis não foram levantados.
Não, basicamente o Arthur englobou a maior parte dos pacientes. Uma forma diferente de responder é pelo comprometimento de funcionalidade ou pelo objetivo da vinda para uma unidade de transição. Então, como o Frederico comentou previamente, a gente atende basicamente 3 perfis de pacientes: o paciente de reabilitação, o paciente de readequação de cuidados, que seria aquele paciente que infelizmente não vai conseguir retornar à sua plena funcionalidade, mas ele pode melhorar alguma coisa dentro do seu processo de perda funcional ou de doença. E os pacientes em programas de cuidados de fim de vida, que seriam os pacientes em cuidados paliativos, tanto oncológicos quanto não oncológicos, né? Então, dentro da reabilitação, os exemplos mais clássicos de reabilitação seriam exatamente as sequelas neurológicas de eventos neurológicos agudos, como acidentes vasculares cerebrais, traumatismos crânioencefálicos ou raquimedulares, e que tenham um potencial de recuperação pleno. Esse mesmo perfil de paciente, às vezes, o grau de lesão, de extensão é tão grave que ele, infelizmente, não vai se recuperar. Mas ele pode ter a sua qualidade de vida melhorada dentro de um programa de readequação ou readaptação àquela nova situação de vida. E aí, novamente, essas situações neurológicas ou um grupo muito frequente seriam o dos pacientes idosos que sofrem algum evento clínico agudo, uma infecção severa, são admitidos na terapia intensiva, se recuperam, mas numa situação de extrema fragilidade, com perda de força acentuada, com perda muscular acentuada, com perda de integridade cutânea, a perda da capacidade de se alimentar, e que aí vão para uma unidade de transição para cumprir esse processo do que a gente chamaria da convalescença, da sua recuperação, e muitos conseguem voltar a caminhar, conseguem voltar a se alimentar por via oral, conseguem fechar uma ferida, e você cumpre, então, esse papel. Então, basicamente, a gente está falando de ganho funcional, que pode ser pleno, em que a gente classificaria como reabilitação, pode ser parcial, que seria uma readaptação ou readequação, ou pode ser pacientes que vêm para cuidados de feridas, pacientes que vêm para términos de tratamentos, muitas vezes são tratamentos prolongados que não precisam mais ocupar o tempo do hospital, ou como o Arthur comentou, o paciente pós-Covid, que ele, em geral, ele vem para o programa completo da transição. Ele tem que terminar um tratamento e entrar num programa de reabilitação, num programa de controle de ferida, num programa de renutrição e por aí vai. Então, as situações que determinam a vinda de um paciente são exatamente aquelas situações que requerem os chamados cuidados médicos complexos, em que toda a equipe precisa atender o paciente para resolver uma situação ou para dar suporte a uma perda funcional muito acentuada. Então, é frequente uma unidade de transição receber pacientes traqueostomizados, dependentes de ventilação mecânica, pacientes em insuficiência renal dependentes de diálise, pacientes com acesso artificial ao tubo digestivo para nutrição enteral, pacientes com acesso venoso para continuidade de antibiótico terapia venosa, ou antifúngicos. Agora estamos numa época em que, com muitas infecções fúngicas relacionadas à Covid. Enfim, esse é o escopo e o perfil de paciente que acaba utilizando uma unidade de transição.
Frederico, e lá? Só para complementar, na verdade, assim, essa gama de diagnósticos, né, de pacientes que nós recebemos nas unidades de transição, ela reflete a gama de diagnósticos dos pacientes que procuram os serviços de hospitais gerais e pronto-socorros, né? Então, os pacientes neurológicos, AVC, acho que é um dos carros-chefes de atendimento em pronto-socorro, os pacientes, aí, os outros neurológicos, né, os acidentes, os traumatismos cranianos, né? Os pacientes oncológicos, aí a grande demanda dos serviços de cuidados paliativos, e a gente tem, aí pensando já nessa questão, né, que o Arthur levantou bem, do envelhecimento populacional, né? Você pensar na demência, né? A demência não como um motivo isolado de internação numa unidade de transição, mas a demência com todas as suas consequências clínicas, que muitas vezes incapacita esse paciente, gera várias insuficiências que motivam a internação numa unidade de transição, né? Então, eu acho que é um reflexo do que a gente encontra em nível da sociedade em geral, das patologias que mais são atendidas nos pronto-socorros e hospitais, né? E aí, falando um pouquinho, né, do tempo de permanência, né? Qual é o tempo médio de permanência? É óbvio que o tempo médio de permanência nosso é muito maior do que o de um hospital geral. Os objetivos são outros, isso a gente já disse aqui, né? Então a gente tem um trabalho bastante diferenciado nesse sentido. Eu diria que a gente está numa média de 30, bem ampla assim, né? De 30 a 120 dias, pensando no paciente paliativo, terminal, pensando no paciente que vem para uma reabilitação mais pronta, mais curta, até aquele paciente que está fazendo uma readequação de cuidados, mas é um paciente extremamente complexo, e hoje a realidade do pós-Covid, né? O que nós estamos vendo é uma complexidade muito grande na reabilitação desse paciente pós-Covid e um tempo longo. É uma doença que traz um reflexo, que traz uma sequela bastante ampla e bastante extensa do ponto de vista de tempo, né? Esse é o assunto da vez, né? A gente talvez até tenha um outro momento ainda para falar de pandemia, o impacto da pandemia do Covid nas unidades de transição, mas eu acho que é legal a gente comentar, porque todo mundo pergunta, enfim, e já começando aqui com o nosso colega médico, o Dr. Frederico, como é que foi? Assim, acho que a gente tem uma história boa para contar aí, né, dentro óbvio, né, boa do que se pode dizer boa dentro de uma pandemia. Mas como foi o desafio do Covid para uma unidade de transição? E na sua visão, qual foi a importância da unidade de transição, né, no Brasil para essa questão? Olha, eu vejo de duas formas essa chegada do Covid, principalmente do pós-Covid, né? Esse paciente que a gente tem atendido com todas as sequelas trazidas por esse vírus, né? Um grande aprendizado, né? Isso que o Chiesa falou, é um paciente com múltiplas complexidades, né? É um paciente com insuficiência respiratória, com insuficiência funcional, com insuficiência renal, né? Com distúrbios neurológicos, né? Então é um paciente com uma gama de diagnósticos mais ampla. Então, esse primeiro aprendizado foi de lidar com uma doença com todos esses reflexos clínicos e um outro aprendizado que foi, eu diria, mais um reforço de mostrar a importância do nosso setor, né? Pelo fato disso que o Chiesa falou, que a gente tem uma equipe multidisciplinar, uma equipe que já trabalha integradamente, porque o que esse paciente na transição, que sai do hospital precisa, é desse olhar multidisciplinar. Isso facilitou você lidar com uma patologia que tem múltiplas facetas, uma patologia também multidisciplinar. Então, se de um lado foi um aprendizado, lidar com uma questão tão complexa, né, tão interligada, por outro lado, trouxe para nós a certeza de que nós temos um lugar muito claro na cadeia de assistência à saúde, né? Essa visão multidisciplinar é a transição que consegue fazer. E para esse paciente pós-Covid, é isso que ele precisa. Que legal. Eu reforçaria isso. Eu acho que com toda a dor da Covid, do impacto, né, da pandemia dentro das próprias instituições,
um grande número de colaboradores nossos que adoeceram. A Covid, para esse segmento da transição, ela teve um efeito didático de mostrar a complementaridade das unidades de transição ao sistema de saúde. A gente teve um afluxo de pacientes aos hospitais de agudos muito grande, uma necessidade absoluta dos hospitais de agudos oferecerem leitos para atender essa população e a percepção e compreensão de que a unidade de transição era uma porta de saída segura para o paciente que já tinha ultrapassado aquela fase aguda de paciente. Então, o encaminhamento de pacientes pós-agudo para a unidade de transição foi muito intenso, mostrando um papel relevante e estratégico para o sistema, como até regulação de vagas e de oferta de leitos agudos para o sistema. O segundo papel relevante é que todos tiveram ciência do grande grau de comprometimento funcional que a doença causava nesses pacientes e a necessidade, então, de um programa de recuperação muito mais complexo e prolongado que o modelo tradicional hospitalar agudo. Então, esses pacientes chegam à unidade de transição com um grau de dependência extremamente elevado. São pacientes jovens, 30, 40 anos, que não conseguem sustentar o tronco para ficar sentado no leito, não conseguem levantar a perna. E, gradualmente, com todo esse programa, eles começam a se recuperar, reaprendem a falar, reaprendem a se alimentar por via oral, daqui a pouco eles já estão sentando, daqui a pouco já estão caminhando, fecham a ferida e com 60 dias eles são capazes de retornar para as suas casas andando sozinho ou com apoio. Então, isso mostrou para o sistema, para quem cuidou do paciente na fase aguda e para os gestores de saúde que o modelo de transição tem um propósito, tem um objetivo e ele tem muito a contribuir a esse sistema de saúde. Então, eu acho que esse foi o grande peso, vamos dizer assim, didático para o sistema de saúde. Ele precisa de um sistema que consiga acolher esse paciente com alto grau de dependência, cuidar e devolver a vida ativa, à sociedade, bem. Então, eu não tenho dúvida de que, para todos nós, até que atuávamos nesse segmento e que, por vezes, ainda tínhamos dúvida até de como definir, como caracterizar, isso ficou muito marcante. Todas as equipes de transição precisaram aprender a trabalhar mais integradamente, a se desenvolver, a estabelecer programas intensivos de reabilitação. É importante a gente marcar que quando a gente está falando reabilitação, um paciente que vai em reabilitação para uma unidade de transição, isso não é um atendimento fisioterápico ao dia ou 2 sessões de fisioterapia ao dia. Isso é um programa que envolve não só os fisioterapeutas, mas terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, a própria enfermagem na mobilização e incentivo ao paciente a se mobilizar, e isso envolve programas que chegam a somar 3 horas de terapia ao dia para o programa de reabilitação. É por isso que o paciente, numa unidade de transição, tem um resultado de recuperação funcional tão marcado quando é comparado com a estada num hospital de cuidados agudos, a ponto da própria Academia de Neurologia Americana já ter definido que é método padrão ouro de tratamento paciente com AVC isquêmico, passada a fase aguda, de 48 a 72 horas, ele deve ser encaminhado para a unidade de transição para começar esse programa de reabilitação
mais estruturado e intensivo que não se consegue oferecer numa unidade hospitalar aguda. Então, isso já está marcante, isso é boa prática, coisa que o nosso cenário ainda precisa conhecer, o próprio sistema de saúde, os próprios profissionais médicos precisam conhecer um pouco mais os objetivos, as finalidades e essa integração entre as diversas unidades de cuidado. O final da fala do Chiesa era o destaque que eu ia dar. Mostrou, as histórias da Covid, das pessoas que renasceram, nós temos todos dezenas ou centenas para contar do que a gente viu, e com uma pessoa aparentemente rígida, bem sem falar, se alimentando pelo nariz, com um tubo na garganta, né, e realmente não consegue se mexer na cama, não consegue segurar um copo, e a gente viu esse efeito e os resultados. Mas eu queria, o destaque é no que o Chiesa falou. Não só mostrou exatamente a qualidade e o ponto e o espaço que a gente ocupa, como ela mostrou claramente o papel claro do hospital. O hospital é a maior rede dos Estados Unidos. Eu lembro que o CEO dela, que já saiu umas décadas atrás, ele falava assim, entidades como o nosso setor, a gente está caring, não está curing. Então, são coisas bem distintas, né? A aplicação de equipes, a dedicação que a gente é menos tech e mais touch. A intensividade de serviços, de touch que a gente dá, de humanidade, de serviços de profissionais, aos pacientes, os hospitais não fazem, não é a estrutura dele. O Chiesa levantou bem, o Frederico também. Solarium, passeios, atividades paralelas. O hospital está lá para curar, para coisa mais aguda, o que eles fazem muito bem, e que não é o nosso papel. Então, além de mostrar o que a gente faz bem, mostrou que os hospitais tem um desenho feito para outra coisa, a estrutura de custo, a sustentabilidade no sistema, mostrou claramente o papel de cada um, o paciente certo, no lugar certo, e a Covid acelerou muito a visão de que cada um pode otimizar os resultados dos seus resultados clínicos e de custo. É uma questão de vocação, né? Exato. Para ser bem português, bem claro, cada macaco no seu galho, né? É vocação de cada instituição, né? É muito legal isso que eu acho que é um outro fator importante da unidade de transição, essa questão de humanização, né? Como você falou, muitas histórias que a gente conversa com os pacientes, e um dos principais pontos que tinha na Covid, na internação aguda, era a solidão. Né? A solidão e a superação, porque foi uma fase dramática, né? Psicossocialmente devastadora para um paciente, e que ele vence a primeira etapa, mas ele tem uma etapa um pouco mais longa conosco, e o primeiro relato é, poxa, aqui eu estou conseguindo conversar, vocês estão nos tornando nossa família, e aqui eu vou rever minha família, né? Então essa questão de humanização, acho que a gente tem milhares de histórias para compartilhar, e eu acho que é uma importância salutar, né, que a gente tem que reforçar, enfim. A gente está chegando ao fim, eu acho que a gente falou do passado, do presente, da pandemia, e eu queria pedir para vocês finalizarem, cada um dando um pouco uma visão do que vocês imaginam para o futuro, e se despedindo para a gente poder fechar, mas como que vai ser o futuro da transição na visão de vocês? E aí, quem quiser começar, fica à vontade. Então, deixa eu tomar a palavra. Falou na do verdade, passado, você começa no futuro, né? Eu acho que a nossa visão de futuro está sendo apresentada exatamente aqui, com o lançamento e apresentação a vocês da nossa Associação Brasileira dos Hospitais e Clínicas de Transição, nossa querida ABRACT, que surgiu exatamente da necessidade de todos nós de trocarmos experiências e aprendermos. Então, a ABRACT tem essa proposta de ser absolutamente inclusiva e plural. A gente não quer ser dono da verdade e nem uma entidade da categoria dos hospitais. A gente quer ser uma entidade que está estimulando a discussão
desse modelo assistencial dentro do sistema de saúde, de maneira que são bem-vindas a pessoas da academia, pessoas dos hospitais, pessoas de operadoras de plano de saúde, todos os entusiastas da discussão da melhoria do nosso sistema de saúde, do nosso modelo de saúde. E, basicamente, o que mais nos motivou foi exatamente essas dificuldades de organização e implantação de um novo modelo assistencial no nosso meio. Para começar, diversos profissionais de saúde sequer conhecem ou entendem o modelo ou sabem diferenciar um modelo de instituição de longa permanência do idoso do modelo de transição. Então, a gente precisa começar a uniformizar termos, a melhor definir termos e a desenvolver esse segmento. Então, a gente tem um objetivo e um pilar de desenvolvimento científico, de definição, de trazer a academia para que a gente possa, com isso, estar se aprimorando. Na sequência dessa definição, desse arcabouço técnico-científico, a gente busca, inclusive, envolver profissionais e atuar na própria formação profissional. Hoje, o modelo mental do médico recém-formado que sai da escola de medicina, do enfermeiro que sai da escola de enfermagem, do fisioterapeuta, ele é todo centrado no modelo hospitalar tradicional. E o modelo mental do cuidado de transição, ele é diferente, ele parte de outras premissas, ele parte de um conceito de definição de um plano de metas, de integração de equipe, de envolvimento da família, do cuidador e do paciente no seu cuidado, de estabelecimento de pactos que não é usual no dia a dia de um hospital geral. Então, para que a gente possa crescer, a gente precisa influenciar, inclusive, na formação dos profissionais de saúde, para que a gente tenha profissionais adequadamente preparados para trabalhar no modelo de transição. O outro grande objetivo da ABRACT é que a gente possa contribuir também com os agentes de regulação do segmento de saúde. Hoje, a gente está num limbo, a gente é fiscalizado com todo um regramento de hospital, quando não somos necessariamente um hospital geral, mas também não somos uma clínica ou um pequeno hotel com assistência. Então, um regramento intermediário, um regulatório intermediário do que nós somos, do que é necessário, do tipo de assistência mínima, de recursos mínimos, precisa ser estabelecido, e a nossa ideia é contribuir para que as autoridades sanitárias e os agentes reguladores do sistema de saúde possam discutir esse modelo e construir em conjunto esse regramento. E o terceiro grande objetivo da associação é divulgar esse modelo, é fazer com que as pessoas entendam, que as pessoas não se confundam, que não tenham expectativas diferentes da nossa proposta e que a gente possa atingir as famílias, atingir as operadoras de saúde, aos hospitais, aos médicos, com o conceito adequado e real de qual é a nossa proposta, porque a gente percebe no dia a dia, cada um isoladamente trava a mesma luta da desinformação. E a gente se encontrou e falou, vamos então nos juntar para que a gente tenha mais força e possa então ter
um discurso mais organizado, mais único, mais fácil de ser compreendido. Então, essa é a grande proposta da Abract. Quando você me pergunta qual é o futuro, o nosso futuro é exatamente poder contribuir com uma criação mais clara, mais transparente e mais propositiva para o nosso sistema de saúde. Eu vou muito na linha do Chiesa aqui, até porque eu acho que as motivações que tivemos todos nós para criar essa associação são as mesmas, né? Essa necessidade de contribuir com o sistema de saúde e hoje em dia, quando se fala muito, né, uma palavra que tem sido usada muito, né, um tal de ecossistema de saúde, que é uma visão que procura integrar todo o percurso desse paciente, colocando o paciente no centro do olhar, né? Como deveria ser sempre, né? Parece uma coisa tão óbvia, né? Que o paciente é o central é o nosso objeto central, né? E tentando construir um percurso lógico desse paciente ao longo da plataforma de serviços de saúde, né? Para que evidentemente, ele tenha a melhor assistência, para que esse custo seja otimizado, para que seja um uso racional dentro desse princípio da sustentabilidade dos serviços e dos recursos de saúde que são finitos, né? E aí eu acho que a transição, ela entra como uma luva nesse processo, né? A gente vê que as unidades de transição têm um papel muito claro, muito bem definido dentro dessa plataforma de serviços de saúde. Cabe a nós, enquanto instituição, como bem disse o Chiesa, deixar claro isso para todos os pares, para todos os atores do sistema de saúde, de que há um lugar específico e que a gente pode contribuir muito para que esse ecossistema realmente funcione da maneira como está se colocando e como eu, otimista que sou por natureza, acho que a gente vai conseguir contribui muito, né? Legal, muito bom, muito boas palavras, e eu complemento junto com eles toda oportunidade que a gente tiver para a Abract poder trazer maior informação, mais dados do que esse sistema, num ponto, puxar o fio do novelo que o Berardo falou, né? A famosa jornada do paciente, né? A gente fala atualmente as inovações, muita coisa de inovação, de telemedicina, de dispositivos, de devices, de terapia, de tratamentos, mas, como a gente falou lá atrás, o Brasil mudou, a nossa pirâmide demográfica virou um tonel e está virando uma pirâmide invertida. A gente tem um contingente enorme de pessoas que vão viver mais e que esse envelhecimento vai trazer um monte de consequências, um monte de eventos que vão precisar de uma estrutura ordenada e sustentável de continuidade desses custos, né? Desses tratamentos a custos sustentáveis. Então, na jornada do paciente, não adianta só a gente pensar lá atrás, né? Tem que desenvolver muito na primária, no modelo de remuneração dos hospitais, para eles realmente contribuírem com a sequência dos cuidados, mas a posição da transição, nas suas diversas modalidades, não só nas instituições de transição como a nossa, ela está muito clara, cada vez vai ser mais premente. Então, o papel nosso é a tentar transformar cada vez mais o conhecimento do setor para entender o pragmatismo dessa jornada, do paciente ser cuidado na hora certa, no lugar certo, para o paciente certo, de um contingente crescente do Brasil que cresceu tão desordenadamente. A gente vai precisar ser muito atuante e trazer mais esse conhecimento para todos os personagens desse setor. Muito legal. Eu acho que tem um ditado que diz que a lenha não queima longe da fogueira. E acho que a gente está construindo uma chama, e com essa chama que ainda é pequena, né, que precisa de mais lenhas que estão espalhadas por aí, a gente vai trazer todo mundo. A gente tem um futuro bastante promissor e que vai trazer uma sustentabilidade para o sistema de saúde, que é o que a gente mais discute. E eu acho que vocês que puderam nos ouvir e conhecer, todos aqui protagonistas do setor de transição, vocês conseguem enxergar isso por toda a bagagem, conhecimento técnico, científico, de habilidades humanas e assistenciais que compõem a Abract e, consequentemente, cada um com as suas unidades. Então, eu tenho certeza
que o futuro vai ser belo, que o futuro vai ser humano e que nós da Abract, a gente vai fazer de tudo para colaborar para que o sistema de saúde brasileiro seja mais sustentável, que tenha mais valor e que a gente entregue mais humanidade na ponta para que todo mundo ganhe com isso. Mais uma vez, obrigado a todos, em especial a Medical e a Malu e toda a equipe que está trabalhando aqui. É um prazer ter participado aqui com vocês hoje. Obrigado, gente. Obrigado. Foi um prazer.